Beleza, então, galera. Vamos lá continuar nosso debate no livro de Mateus aí. A gente já teve duas sessões de debate, né? A primeira do capítulo 1 ao capítulo 4, capítulo 1 até o capítulo 4. A segunda, que foi terça-feira passada, nós fizemos dos capítulos 5, 6 e 7. E hoje, como combinado, vamos fazer de 8, 9 e 10. Eu não sei se todos leram, porque, na verdade, a gente teve essa mudança de dia, né? Geralmente era terça, hoje é sábado. Tem algumas pessoas aqui que não estavam na terça, mas não fiquem constrangidos aí, viu? Se não tiverem lido, se não quiserem participar, não quiserem falar nada, fiquem bem tranquilos. Mas se quiserem falar, também vai ser muito legal. Mesmo que não tenham lido, quiser dar opinião sobre o que entendeu do debate, não tem... É um debate bem informal isso aqui. E nós fazemos geralmente da seguinte forma: a gente dá uma resumida, né? Fala, na verdade, cita as coisas que são abordadas principalmente nesses capítulos e depois a gente dá opiniões e vocês vão fazendo aplicações práticas sobre a vida mesmo, no dia a dia. Espere um pouquinho. E quietinho, viu, bem? Não começou o debate propriamente ainda não. Bom, então, Mateus 8, 9 e 10. Vamos lá começar aí com... Oi, galera. Paz. Mateus, capítulo 8. Nós vimos aí que nos capítulos 5, 6 e 7, a gente tratou do Sermão do Monte, né, em que Jesus vinha fazendo alguns milagres, na verdade, na sequência como conta em Mateus, né, vinha fazendo alguns milagres antes do Sermão do Monte. Quando ele percebeu que a multidão estava aumentando, ele subiu no monte, começou inicialmente a pregar para os discípulos e, na sequência, na verdade, toda a multidão estava ouvindo a pregação de Jesus, né? E aí, no final do capítulo 7, ele encerrou essa pregação do monte, o Sermão do Monte, né? Que, na verdade, foi um conjunto de ensinamentos sobre práticas cristãs. E aí, Jesus, depois de descer do monte, vai continuar aí no capítulo 8 a realizar alguns milagres, alguns sinais e prodígios, que, como a gente já viu, tinha por objetivo mostrar a sua natureza de Deus, provar para aquelas pessoas que esperavam o Messias de que ele de fato era o Messias. E aí, no capítulo 8, vai mostrar para a gente aí a cura de um leproso, a cura do servo do centurião, a resolução da doença da mãe de Pedro, a sogra de Pedro, perdão, e algumas outras. Jesus acalmando a tempestade e a cura dos endemoniados gadarenos, né, da cidade de Gadara. Como é que a gente vai fazer? Não dá para detalhar todos esses fatos que eu citei. Mas vamos começar aqui, né? Vou começar falando do leproso, porque a cura do leproso, na verdade, foi até uma das perguntas que mandaram sobre aquele negócio naquele programinha nosso, né? Do Posso Perguntar. Eu até mandei no vídeo para vocês, não sei se no grupo para vocês, a pergunta, não sei se todos assistiram o vídeo, mas vou repetir rapidamente aqui, que a pergunta: por que o leproso, quando foi ser curado, quando foi pedir Jesus para curá-lo, ele não pediu para ser curado, ele pediu para ser limpo. E aí eu respondi justamente que o leproso, o termo lepra aí no original, tanto no hebraico tanto quanto no grego, né, a gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito predominantemente em grego, provavelmente todo ele em grego, mas existe um debate entre os historiadores que o livro de Mateus, talvez, como foi o primeiro evangelho a ser escrito, talvez ele tenha sido escrito em hebraico ou aramaico, né? Mas isso na verdade é um debate, não é certeza, mas todo o resto do Novo Testamento foi escrito em grego. E o termo grego relativo à lepra, ele não se refere somente à doença lepra que nós conhecemos hoje, né? A doença lepra, que na verdade é um termo genérico de uma das manifestações da hanseníase, esse termo lepra se refere a diversas doenças de pele.
qualquer doença que acometia a pele dessas pessoas. Portanto, quando a gente fala de lepra na Bíblia, está falando de qualquer doença de pele, e via de regra, essas doenças de pele significavam ou demonstravam sinal de impureza, sinal de contaminação. E as pessoas não encostavam, né, uns nos outros como preocupação de contaminação. Tá bem, né? E tem uma história conhecida de lepra, que é a história de Naamã, em que ele teve todos os seus relacionamentos destruídos, né, justamente por conta dessa contaminação. Então, quando o leproso pede para Jesus limpá-lo, é nesse entendimento de que isso, na verdade, era uma impureza. E, inclusive, frequentemente era associado a uma prática de pecado. Ô, Dani, prazer ter você aqui, velho. Pessoal, eu convidei tô com um convidado internacional. Esse cara eu vou ficar aqui quietinha. Vai, pode ser o Daniel, Pai Senhor, Daniel também, Pai Senhor Murilo, Pai Senhor Ana e Pai Senhor Carlos Vitor. Pai Senhor. Eu vou ficar só ouvindo. Esse que está aparecendo aí com a camisa cinza e vermelha, sei lá. Na porta de casa. Meu primo mora no Canadá, é nosso irmão em Cristo. Eu convidei ele a participar. Não sabem quem é, mano. Vou dar alguma. Não sabem quem é. Algum comentário. Daniel, desliga seu microfone depois, a não ser que você queira falar, claro. Tá bom, vamos. Certo? Então, continuando aí, pessoal. Então, o leproso, ele pediu Jesus para ser limpo justamente porque ele entendia essa como uma impureza. E o que eu achei curioso para se relacionar desse texto aí, é que o leproso ele vai dizer assim no versículo 2, ele diz assim, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Nós vamos ver em outro momento no Evangelho aí, em que tem um relato tem um relato aí de uma cura em que uma pessoa que deseja ser, na verdade, liberta de um demônio diz assim, se puderes, fazes isso. Aí Jesus até vai responder assim depois, se puderes? Mas enfim, isso é para depois. E o leproso, ele não agiu assim. O leproso chegou para Jesus e falou assim, Jesus, eu sei que o Senhor pode, basta o Senhor querer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E aí Jesus respondeu, estendeu a mão, tocou nele, sem medo das impurezas, porque Jesus tem autoridade sobre todas as doenças, tocou nele e falou, eu quero, seja purificado. E aí, na sequência, Jesus fala assim, olha, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Essas ofertas faziam parte da prática dos judeus, tanto para perdão de pecados, como oferta de gratidão, como oferta de paz, e essa é a ordenança que Jesus fala. Mas aí a gente pode não entender por que Jesus falou para o leproso que não era para ele contar para ninguém. Mas se a gente for olhar aí o relato lá no livro de Marcos, né, dá para explicar isso aí, porque logo depois que ele contou, Jesus não conseguia nem entrar na cidade mais, visto a quantidade de pessoas que o procuravam, e também pelo fato de o leproso ser considerado uma pessoa imunda, contaminada, e Jesus tocou nele, né? Então, essas pessoas começaram a julgar Jesus também por esse motivo. Mas o curioso aí, como eu falei, é que ele não pediu Jesus que se Jesus pudesse, o curasse. Na verdade, Jesus... que se Jesus quisesse, basta o Senhor querer que o Senhor pode me curar. Certo? Algum comentário a respeito disso aí, não? Não, né? Então, beleza. Depois eu queria chamar a atenção para o segundo... Quer falar aí, ó? Depois eu queria chamar a atenção para o segundo... Não, perdão. Alguém está falando? Não, foi minha internet estava ruim, aí eu falei, demorou de sair o áudio. Eu falei, não, prossiga, tá. sem dúvida. Desculpa aí. Beleza. Depois disso aí, ele vai falar aí sobre o centurião, né?
E aí a história nos conta que Jesus ia chegando em Cafarnaum, aí um centurião foi pedir ajuda, falando com ele que o servo dele estava paralítico e sofrendo muito para Jesus curar. Aí Jesus vai e fala que vai curar, que está indo lá na casa dele. Aí o centurião fala assim, mas Jesus, eu não sou digno, eu não mereço te receber debaixo do meu teto. Basta o senhor falar uma palavra aí, que meu servo vai ser curado, porque eu tenho servos. Eu tenho servos e eu sou uma sujeito à autoridade, e quando eu digo vai, o meu servo tem que ir. Os soldados que estão sob o meu comando têm que ir. Quando eu digo vem, ele tem que vir. Eu mando ele fazer, ele faz. Portanto, o centurião dizia assim, portanto, Jesus, eu sei que basta o senhor falar e toda a doença que está debaixo da tua autoridade vai sair com apenas uma ordem sua. Não preciso ser na minha casa porque eu não sou digno da sua presença. Aí Jesus respondeu assim, digo-lhes a verdade, ou em verdade vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus quis dizer com isso aqui, né? Vocês sabem que é um centurião? Um chefe dos soldados? Isso, um centurião é um dos comandantes do exército romano. Nesse contexto de Jesus aqui, o Império Romano era quem dominava, né? O Império Greco-Romano, vamos dizer assim, se não lembrar lá da história. Então, o centurião era um soldado romano, ou seja, ele não era um judeu. Ele não era daqueles que conheciam a Deus, conheciam a Jesus e creram na história de Jesus desde a profecia do Messias, porque ele não fazia parte desse povo. Ele não era judeu. Abriu aqui. Bota para a televisão. E aí, ele não era judeu, ou seja, ele não tinha os conhecimentos que os outros discípulos que ali estavam tinham. Então, é só que ele chegou para Jesus e creu diferente de todo mundo, mesmo sem conhecer a história, mesmo sem ser alguém que conhecia a profecia do Messias e vinha esperando, ele mostrou que ele realmente cria e confiava. E aí, Jesus, a consequência foi que Jesus falou assim, tá vendo aí vocês? Eu não vi em Israel ninguém que crê igual esse cara aí. Ninguém que confia igual ele, porque ele não é de Israel. Mas em Israel eu não vi ninguém que crê igual a ele. Ou seja, Jesus deu uma lição de moral, vamos dizer assim, nos seus seguidores, que eram hebreus, que conheciam a história, que conheciam as profecias, mas não tinham uma capacidade, vamos dizer assim, não tinham demonstrado uma fé como a desse centurião, que tinha tudo para perseguir Jesus, tinha tudo para ser contra Jesus, mas disse a Jesus assim, ó Jesus, eu comparando o Senhor a mim aqui no caso, eu tenho servos e dou ordem, eles têm que obedecer. Portanto, eu sei que basta uma palavra sua e a doença vai obedecer e a doença vai ter que sair. Aí Jesus falou assim, ó, em Israel não vi ninguém igual esse cara aí, que tem uma fé como essa. Só que aí vem a parte mais pesada do texto que diz assim, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que tem muita gente que está na igreja que teoricamente faz parte desse Israel que Jesus está falando. Tem muita gente que está na igreja que teoricamente faz parte desses herdeiros aqui. Porém, que no final das contas, perderão não, que não estão concorrendo, mas não vão sentar-se à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Ao passo que virão pessoas de fora que não fazem parte disso e que, por crerem verdadeiramente, diferente de muitos daqueles que estão dentro da igreja que não creem verdadeiramente, ou que não têm uma vida baseada nessa crença real, tem muitos desses que não estarão nessa mesa. Ao passo que muitos que virão de fora, estarão nessa mesa, né? Mais na frente a gente vai ver o quê? Exato, e também para dizer, como o Deus está falando aqui, que o reino dos céus ou a salvação não era exclusiva dos judeus, mas sim para judeus e gentios. E aí, a gente vai ver mais na frente nesse livro aí, só contextualizando, às vezes Jesus vai falar daquela
daquela frase, né? Muitos últimos serão os primeiros. Ou seja, muita gente que vai chegar do Oriente, do Ocidente, não faz parte de Israel, que vai vir de lá, mas vai crer e faz parte. Ao passo que tem muita gente que está aqui e não vai crer e não vai fazer parte do reino dos céus. Certo? Então é importante que a gente faça uma autoanálise sempre, continuamente, para que a gente veja realmente em que parte a gente está se enquadrando, em que grupo a gente está se enquadrando. Porque o fato de estar na igreja, o fato de ser chamado de Israel, não significado, não significa que você realmente faz parte desse. A herança de Israel. Tá travando para vocês, hein? Para mim tá bom, você me escuta? Escuto. Ótimo. Acho que deve ser aí, viu, Carla? Só não tô escutando muito bem porque tá muito longe, cunhado. Então eu vou ficar mais perto aqui mesmo. Então a gente precisa. A gente precisa fazer essa autoanálise, como eu falei, para ver se a gente realmente tem sido como Deus, né, espera. Porque o fato de estar na igreja não significa salvação, não significa fazer parte do reino de Deus. E digo mais, o fato de estar em cima do púlpito lá não quer dizer também que a gente está recebendo a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que conhecer bem a palavra de Deus para que a gente possa filtrar bem essas coisas, que a gente possa fazer parte desse reino de Deus, né? Justiça, paz, alegria do Espírito Santo. Existem desde o Velho Testamento, Deus, através dos profetas, já falava assim: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei Israel a quem não é Israel. Ou seja, tem muita gente que está dentro desse povo de Deus, tem muita gente que nasceu e cresceu na igreja, mas que não vai ser considerado povo de Deus. A gente vai ver aí que não exatamente onde é que a gente vai ver, em qual capítulo, mas quando Jesus diz assim, tem muita gente que no dia do Senhor vai chegar e dizer assim: Deus, eu curei em seu nome, eu profetizei em seu nome, eu chamei pelo seu nome, eu obtive respostas e tal. E aí Jesus vai dizer assim: olha, não conheço vocês. Por quê? Porque tem muita gente que vai estar acompanhando o tempo todo, mas na hora H não vai sentar na mesa, porque não creu verdadeiramente. Certo? Algum comentário aí, não? Nós estamos com um convidado aí também de Brasília, aí, ó, Edson. Edson é membro da nossa igreja, participando diretamente de Brasília. Alguns conhecem, outros não, mas ele é membro da Assembleia de Deus. Ei, show! Tudo bem? É membro da Assembleia de Deus de Caetité mas mora em Brasília e está dando o prazer para a gente, né, dele participar aqui. Que bom que você veio, Edson. Muito obrigado, muito obrigado. Sejam bem-vindos os dois, viu? E os demais também, que eu convidei. Tem que cantar aquela musiquinha agora. Seja bem-vindo. Você não é visitante, você é membro. Eu queria só pedir para Beto, Carla e família, que volta e meia o vídeo de Décio corta e aparece eles conversando. Se Daniel estivesse aqui, aí tudo bem. Isso é porque o seu tá ativado a visualização do orador. Não tá como galeria. Se botar galeria, você consegue ver mais pessoas de uma vez na tela. Arrasta pro lado. Eu nunca mexi nisso na minha vida. Eu tô apanhando tanto. Pois é. Mas para a gente não perder tempo, vamos continuar. E alguém tem um comentário sobre o texto, os dois episódios que a gente narrou aí, não? No capítulo 8? Fala, Aninha. Cunhado, no capítulo 8, a gente percebe que, de certa forma, Jesus está procurando as pessoas que têm fé nele. Então, por exemplo, tem uma parte mesmo que, de uma certa forma, estressado, porque as pessoas que estavam no barco junto com ele, estavam muito agoniados, com medo. Nós vamos chegar lá no barco ainda. É o seguinte, Aninha.
Eu vou falar só mais uma coisa aqui, aí na hora do barco você comenta, tá? Que vai ser mais legal ainda. Eu só queria chamar a atenção para um versículo aqui que gera muita interpretação errada e que a gente tem que ter cuidado, que é o versículo 22 aí do capítulo 8. Assim, 21 e 22. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Alguém quer comentar essa parte aí, dentro do contexto? Glória a Deus, minha filha. Dá glória a Deus, hein? Glória a Deus. Alguém quer comentar? Porque, assim, parece que Jesus é meio intransigente, né? Jesus fala assim, primeiro um discípulo fala assim, mestre, eu te irei por onde quer que for. Aí Jesus respondeu, olhe, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então Jesus quer dizer assim, olha, é o seguinte, você pode ter ouvido por aí, e isso vale para todos nós, você pode ter ouvido por aí que servir a Deus é necessariamente vida sem dificuldade, vida de bonança, vida de só coisa boa, mar de rosas e tal. Mas para este mundo, não é para isso que Deus nos chama. Não quer dizer que a gente não vai ter aflições. Porém, aquele a quem a gente serve venceu todas essas aflições, venceu o mundo. Então, assim, aí Jesus fala assim, se você quer me seguir, ótimo, me siga. Agora, saiba que você está vindo seguir alguém que não tem onde repousar a cabeça. Então, se você estiver vindo me seguir por as coisas que eu posso te dar, assim, coisas materiais ou coisas para este mundo, você não... Mas se for por isso, repense. Se você quiser me seguir, me siga de verdade. É isso que Jesus quer dizer. Aí um outro discípulo vai falar assim, Jesus, deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Aí Jesus responde assim, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que será que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer assim, não, a gente não pode nem enterrar nossos parentes? Será que Jesus ia olhar para esse cara e falar assim, rapaz, seu pai é ninguém, não vai sepultar seu pai, não. Não vai sepultar ninguém, não. E esquece seu pai. Eu não creio que foi isso que Jesus quis dizer. A forma que eu vejo para entender isso aqui, esse versículo, é que, assim, muitas vezes nós vamos tentar encontrar outras coisas para fazer antes de seguir a Jesus. É como se esse discípulo aí, quando a gente fala discípulo aqui, não quer dizer que seja um dos 12 apóstolos, tá? Porque Jesus tinha 12 apóstolos, que são mais próximos, pelo menos mais 70 que andavam perto dele, e fora a multidão que o seguia, né? Mais de milhares de pessoas. Então, um desses falou assim, Jesus, eu vou enterrar meu pai e depois eu venho. E possivelmente esse cara que falou isso aí estava querendo dizer assim, rapaz, eu vou arrumar uma desculpa aqui para não ter que ir agora e vou pensar direitinho, depois eu vou. Então, Jesus conhecia o pensamento de cada um. E Jesus falou com ele assim, se quiser me seguir, vem agora. Porque se a desculpa foi sepultar os mortos, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. E quem são esses mortos aqui? Aqueles que não estão vivos. Aqueles que não conhecem a verdade. Aqueles que não servem a Jesus. Mortos aqui não são mortos já enterrados, não. Porque os mortos que estão enterrados não podem sepultar outras pessoas que morreram. Correto? Jesus só pode estar falando de mortos espiritualmente, desde que aqueles mortos espiritualmente, aqueles que não são vivificados pelo Espírito de Deus, esses aí sepultam os seus próprios mortos. Você quer ser vivo? Não escolha os mortos antes dos vivos. Certamente, se aquele homem que falou isso tivesse realmente a intenção de sepultar seu pai e voltar para encontrar com Jesus, se essa fosse a verdade em seu coração, e Jesus saberia disso, certamente esse homem não seria impedido, entre aspas, de sepultar seu pai. E aqui não nos conta, pelo menos nessa parte aqui, não nos conta se ele foi ou não foi, né? Ou seja, o que Mateus queria dar aqui era a lição de que a prioridade sempre tem que ser Jesus, tá? Lembrando que o seu carinho pela família, o seu amor pela família, você não pode amar a sua família mais do que a Deus. Porém, o exercício de amor da sua família tem a ver com o seu amor por Deus. Tá? A gente tem que ter sabedoria para não misturar essas coisas aqui. Tranquilo? Alguma dúvida sobre essa parte? Algum comentário? Alguma discordância?
Não? Estão ouvindo ou não? Sim. Beleza. Agora, vamos chegar na parte da tempestade aí que a Aninha queria comentar. Comenta aí, cadê ela? Saiu? Ué? E também vai acabar já. Tem 6 minutos, né? Aninha estava contando aí pra gente, estava comentando a parte da tempestade, né? Mas aí ela caiu a conexão dela aí. Antes de falar dessa tempestade aí, eu vou falar sobre o que vem depois, que é a cura dos endemoniados. Você já conhece esse texto aí? Existem várias pregações aí, tanto na internet quanto já vimos na igreja pregações sobre os endemoniados gadarenos. Que aqui no livro de Mateus fala que são 2, no livro de Marcos cita como um só. Como eu falei com vocês no começo da nossa Décio, Oi. tem um áudio aberto aí que tá atrapalhando, pede para fechar. É o de Edson. Como é que fecha? Já fechei, Edson. A Aninha voltou. É o meu que tá atrapalhando? Não, é porque às vezes fica fazendo microfonia. Bom, tá dando para ouvir direitinho agora? Tá, né? Ó, pessoal, faltam 4 minutos para cair o tempo dessa reunião. Quando acabar, aqueles que estão entrando a primeira vez hoje, eu vou mandar de novo no grupo o link para entrar, beleza? Mesmo esquema. Aí, quando acabar, é porque tem um limite de 40 minutos. Quando acabar o tempo, a gente manda o link e continua, certo? Aninha entrou de volta aí. Aninha, quer falar para a gente aí sobre a tempestade que você ia falar? Então, continuar. É porque, como eu estava falando, se você prestar bem atenção, se você tentar, de certa forma, ir mais a fundo, estudar mais, tal, peguei até alguns comentários da internet e tal, aí eles estavam dizendo lá que se você for mais a fundo, você percebe que Jesus não gosta da atitude das pessoas que estavam com ele no barco e tal, pelo fato que não estava acreditando que ele poderia salvar eles. Ou então pelo fato que eles estavam, de certa forma, negando Jesus, ou esse tipo de coisa. Aí também a gente percebe... Calma aí. Não, só isso mesmo, deixa quieto. Foi bom, Aninha. Foi bom você participar. Aí, o que aconteceu nessa tempestade? Né? Eles entraram no barco, estavam indo para atravessar o rio, e aí, de repente, uma tempestade gigantesca, e o povo, os discípulos ficaram desesperados, porque o barco parecia que ia virar, que todo mundo ia morrer e tal. E aí, quando foram atrás de Jesus, estava lá Jesus, ó, dormindo, cochilando, sossegado. E aí os caras falaram assim, Jesus, pelo amor de Deus, salva aqui, a gente vai morrer. Será que não pode ajudar a gente aqui? Você não está vendo o que está acontecendo? Está dormindo aí? Aí Jesus falou assim, rapaz, vocês têm pouca fé demais, ó. Aí Jesus levantou, repreendeu os ventos e o mar, fez-se completa bonança, e os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? 2 coisas que eu quero... Peraí. Cadê Dani? Dani daqui do Brasil. Ela tá falando... Não, ela já conseguiu, já. Beleza. Pessoal, vai cair a reunião aí, eu vou mandar o link, tá? Porque senão vai ficar cortado o raciocínio no meio da conversa. Pera aí.
Fiquem atentos ao link no grupo aí. Vai, pode falar. Acabou de confirmar o caso, passou no BATV agora. O caso do coronavírus em Guarani. Eu recebi um áudio do secretário aqui do né? Negócio do prefeito lá que eu falei, o assessor do prefeito mandou um áudio aqui, mandou ouvir, não, que estava na reunião já. Mas era questão de tempo, né? Acabou de pegar aqui. Não lhe falei que dava um pouquinho que a gente sabia? Pois é. Mas aí, eu justamente queria comentar isso. O que nós estamos vendo no Brasil e no mundo hoje é uma tempestade no barco causada por uma onda chamada coronavírus e um monte de discípulos desesperado, assustado, de forma absurda, sem esquecer que no barco tem um cara que controla a tempestade. O cara que pode chegar e controlar a tempestade. E, ainda demais, tempestade que foi permitida pelo próprio Deus, pelo próprio que está no barco. Porque, para fazer o que fez com os discípulos que estavam no barco, que seria levar esses discípulos a clamar pelo socorro de Jesus, a reconhecer a sua completa insignificância no tocante do controle da humanidade, no tocante do controle de pragas ou de pestes, a sua completa pequenez, a sua completa fraqueza e impossibilidade de controlar as variáveis, porém, tendo no barco junto com ele alguém que basta uma palavra, que acaba tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não agir como esses discípulos aí e ficar completamente desesperado diante das adversidades como essa que a gente está passando por agora. Certo? Alguém quer comentar a parte do barco aí, não? Não? Rapaz, hoje tá bonito de ver essa tela aqui, velho. Um monte de quadrinho aparecendo. Eu ia comentar isso agora, ó, no meu aparece, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. 2 são por 6. Então são 6. São 4 telas em cada uma, então são 20 pessoas. 23 pessoas, só que alguns usuários têm várias pessoas assistindo, né? Isso é bom. É o que eu ia falar agora, só de Carla ali são 5, né? Pois é. Quer falar, Edson? Tá desativado seu microfone. Fala, Edson. Eu não sei como que ativa o áudio, gente. Eu não sei, acho que ninguém Eu ativei para você. Não. Ah, João, e como que ativa? Depois eu te ensino. Deve ter no celular. Tá. Quem quiser falar... Nossa, deve ter. Você quer comentar? Falei. Então, eu acho que esse momento é um momento muito propício para a gente parar realmente tudo que está fazendo, né? Para a gente pensar no que de bom a gente pode tirar de tudo isso, principalmente do ponto de vista espiritual. As pessoas estão mais espirituosas. As pessoas estão mais sensíveis, sabe? A olhar para si, a pensar nos seus erros. Assim, aí ainda não chegou, mas aqui já tem complexos para velar cadáveres, assim, porque eles vão para o hospital e do hospital eles não vão para as casas, né? Eles vão para esse lugar onde vai enterrar todo mundo junto. E aqui a gente só teve até agora cerca de 30 óbitos. Eu acho que é realmente algo de grande proporção, tá chegando, tá espalhando todo mundo, mas eu acho que cabe ficar tranquilo, acho que a fé que a gente tem não tem que nos angustiar, porque o medo é a falta de fé, a angústia é a falta de fé. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente fica muito assustado porque tudo é muito novo. E a gente fica assustado pelos nossos. Eu mesmo não me assusto por mim. E olha que eu tô aqui no meio do furacão. Mas eu fico assustado pelos meus, sabe? Aí eu penso, é legítimo esse medo? Não é? E assim, eu acho que não vale também a gente fingir que não tem medo. A gente fingir que não fica angustiado. Mas aí, ao mesmo tempo, eu me sinto mal por estar angustiado, por estar com medo, mas pelos meus, não por mim. E é isso.
muitos do seu, por exemplo, não tem a certeza do que você tem, para onde você vai quando morrer, né? E isso é algo que eu acho que todo mundo tem. Assim, a família que não tem certeza de salvação. E nessa pandemia, a gente fica preocupado por conta disso, porque queremos que todo mundo tenha a certeza que nós temos. Exato. E a gente, se a gente for parar para analisar biblicamente aí, nós temos que ter essa certeza da salvação. E é justamente por esse motivo que a gente não tem que ter medo dessas situações. O apóstolo Paulo, quando estava preso lá, prestes a morrer, ou sabendo que poderia estar prestes a morrer, ele falou justamente essa frase. Eu não estou preocupado com a morte, não, porque viver para mim é Cristo. A minha vida aqui é Cristo, então eu vou ficar aqui até quando Ele quiser que eu esteja. E morrer para mim é lucro, porque quando eu morrer eu vou para um lugar muito melhor do que esse. E vamos encontrar com Cristo. Certo? Então, assim, a gente não tem que ter medo pessoalmente. Quanto aos familiares, eu entendo que a gente tem que sim ter preocupação, não só nessa adversidade, mas é isso que eu quero chamar a atenção, como o coronavírus está fazendo a gente entender obrigações que a gente sempre teve e não percebeu. A gente sempre teve que ter essa preocupação com os nossos familiares, e não é só com os idosos agora não, porque qualquer pessoa sempre teve a possibilidade de morrer a qualquer momento. E a gente não pode deixar que alguma pessoa morra sem que a gente tenha tido a oportunidade de alguma forma evangelizar essas pessoas. Né? Assim, não quer dizer que a gente tenha que se transformar em pessoas que só falem disso, mas nós temos que ser pessoas que só ajam em concordância com isso. Em tudo que a gente fizer, a gente viu na terça-feira passada, né, o debate dizia assim, sejam luz para o mundo, porque com a luz que vocês vão ter de Jesus, as pessoas vão ver as boas obras de vocês e glorificarão a Deus com as suas vidas. Ou seja, a partir da sua vida, os outros veem a sua vida, a luz que há em você, e o nome de Deus é glorificado através da sua vida. Portanto, ainda que existam algumas pessoas que eu não tenho a oportunidade de falar do Evangelho, eu tenho que mostrar esse Evangelho, como o apóstolo Tiago diz, né? Tiago, irmão de Jesus, diz que o verdadeiro Evangelho é cuidar dos mais necessitados, órfãos, pobres e viúvas, tal. Então, são os atos de amor e caridade, o principal demonstrativo do Evangelho. Não confundindo aqui que o Evangelho seja só isso, né? Porque se a gente entender que basta fazer caridade, não mais nada, e não precisa crer, não precisa se corrigir, não precisa se arrepender dos pecados, a gente vai ter uma opinião equivocada. Porque o próprio Cristo fala a Nicodemos, né? O novo nascimento, ele é imprescindível. Aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Certo? Curioso da tempestade do barco, que eu queria falar aí, agora aqui eu vou compartilhar com vocês uma pregação que eu assisti esses dias, né? Quando eu estava estudando aí sobre esses temas para o nosso debate, imagina você está no barco, a casa caindo, tempestade, onda, não sei o quê. Para onde é que essa galera estava indo? Vocês já pararam para pensar? Para onde eles estavam indo? Os que leram aí, foram avisados antes, leram? Imagine você aí, Jesus chega para você, assim, você é discípulo de Jesus, e fala assim, ei, vamos ali expulsar uns demônios ali. O cara como não, vamos ali enfrentar um endemoniado ali que está preso em correntes há muitos anos e não adianta as correntes que põe, ele quebra tudo, arranca as correntes tudo, quebra a bagaça toda. Vamos lá expulsar? Aí os caras, beleza, vamos lá. Vamos lá. Aí quando chega no caminho indo para lá, meu irmão, tempestade, barco virando, não sei o que, tá? Imagine aí, né? Como essa pregação que eu vi, o cara fala assim, você imagina aí por um lado, o medo que isso gerou para os discípulos, né? Justifica esse desespero deles no barco, vamos dizer assim. Justifica não, né? Explica, mas não justifica. Por outro lado, os gregos, que isso aí foi na Grécia, né? Os gregos que estavam lá esperando, os caras confiam em quem? Em Zeus, que é o rei, o deus soberano deles lá, que controla tudo, Poseidon. Controla a terra, não sei o quê, e Poseidon, que é o deus dos mares, controla os mares. Zeus controla as tempestades, tudo, Poseidon controla os mares. Aí chega eles e fala assim, ô, meu irmão, ó, quieta aí, vai. Acabou toda a tempestade aí, acabou tudo. Aí os caras, meu irmão, quem é Zeus e Poseidon perto desse cara, hein? Aí, Jesus chega lá em Gadara,
lá na cidade que eles chegaram, né? Aí vem de lá o relato aqui no livro de Mateus, ele é um pouco mais curto, mas eu vou usar alguns relatos do evangelho lá de Marcos, né? Lembra que a gente falou, os 3 primeiros evangelhos são evangelhos que a gente chama de sinóticos. Ótico, mesma ótica, eles estão narrando os mesmos fatos, certo? Só que com objetivos diferentes, como a gente falou. O objetivo de Mateus era apresentar Jesus como Messias para os judeus. E aí o que acontece? Quando chega lá em Gadara, vem de lá do cemitério um caba lá endemoniado. E aí esse cara, aí a Bíblia conta que esse cara era lá, estava há muito tempo amarrado, preso, vivia pelado no cemitério, comendo carne de defunto lá e tudo. E aí os caras falam assim, não, esse cara aí a gente já amarrou ele várias vezes nas correntes aí, nos grilhões, nas pernas dele e tal, e nada segura. Não tem força humana que segura esse cara aí. Aí Jesus chega para esse cara e fala assim, espírito imundo, saia dele, abandona esse coisa. Aí o cara vem de lá. Aí eu vou pedir a permissão de vocês para pular para o evangelho. Pular não, eu vou citar só. O evangelho de Marcos, alguns detalhes a mais que tem. Eu sei que tem, Mateus. Lá em Marcos conta que lá em Marcos ele cita como se fosse só um gadareno, né? Como eu falei com vocês, aqui eles não, exceto Lucas, que se atenta mais fielmente a alguns detalhes cronológicos, alguns dados, Mateus e Marcos não estão preocupados com por exemplo, se é 1 ou 2 gadarenos aqui. Eles estão preocupados em passar a mensagem de Jesus, certo? E aí o que acontece? Marcos diz que quando chega lá, o endemoniado gadareno vem de lá para cá, sai do cemitério, depois que Jesus fala com ele assim, ó, sai daí, espírito imundo, aí diz que o endemoniado se prostra aos pés de Jesus e diz assim, Jesus, filho do Deus Altíssimo, que queres conosco? E aqui em Mateus fala, por que queres nos atormentar antes do devido tempo? Detalhe, o endemoniado que estava lá, o cara estava com o demônio há não sei quanto tempo lá, preso em corrente, que ninguém conseguia segurar, ninguém conseguia expulsar. O cara, quando vê Jesus, o cara corre de lá e se prostra aos pés de Jesus. O demônio se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo que Jesus é a maior autoridade espiritual que existe, a maior autoridade espiritual possível. Porque diz que é legiões. Legiões na explica, Grécia, né? Jesus pergunta o nome dele, então. Sim, mas na Grécia, legiões era um conjunto de soldados soldados romanos com mais ou menos 6.000 soldados. Então, quando o diabo fala na boca do cara que eram legiões, tinha mais ou menos ali uns 6.000 demônios dentro do cara. Jesus pergunta para ele, como é seu nome? Ele responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. Aí, como Deus está falando, Legião é um termo militar que se refere a uma guarnição romana composta por 6.000 soldados de diferentes tipos. Será que tinha demônio no cara? Por isso que o cara numa corrente segurava o cara. Aí, depois disso aí, o que acontece? Jesus, eles pedem para Jesus para não os expulsar daquela região. Na verdade, no Evangelho de Marcos fala que eles insistentemente imploram para Jesus não os expulsar daquela região. E fala que ainda não é chegada a hora, né? Porque a hora é quando Jesus voltar e... Eles já sabem da derrota que está, né? Eles já sabem do futuro deles. Aí, e também assim, na verdade, fazendo uma referência à própria cruz, né? Sim. Porque até aqueles momentos eles habitavam com facilidade ali naqueles seres, porque o diabo, antes de Jesus, ele antes do sacrifício de Jesus, ele tinha muito mais liberdade para atuar. Isso a gente vai discutir no outro momento. E aí vinha passando uma manada de porcos lá, eles imploram para Jesus, mais uma vez imploram, para poder ir lá para a manada de porcos, né? E aí, depois que Jesus dá beleza, pode ir lá, aí é que eles vão. E aí todos os porcos se atiram no precipício. E depois disso tudo, o homem ou os homens que estavam possuídos são completamente limpos. Lá em Marcos diz que o povo encontrou eles com Jesus conversando normalmente, bem vestido, com perfeito juízo, ou seja, foram completamente libertos. E aí, só que o povo dessa cidade pediu, depois que aconteceu tudo isso, ao invés de pedir, de seguir a Jesus e se converter,
eles pediram para Jesus sair daquele lugar, por 2 motivos, basicamente. Porque rejeitaram o Salvador, mesmo vendo tudo isso, rejeitaram o Salvador, ou seja, escolheram não seguir, escolheram não aceitar, e a gente vai ver daqui a pouquinho também um relato de Jesus sobre isso para os apóstolos, e por outro motivo, mas o mesmo motivo, não gostaram que Jesus mataram seus porcos também, né? Então preferiram os porcos a Jesus, sendo que porcos para os judeus eram animais completamente imundos, e o fato desse povo criar porcos já mostrava que era um povo completamente afastado da lei mosaica, da lei judaica, era um povo completamente averso à história do povo de Deus, não faziam parte do povo de Deus, né? Ou seja, o que a gente aprende aqui, né? Dentre muitas outras coisas, nós somos acostumados a ver e podemos cair nesse risco de crer em um diabo extremamente poderoso com as nossas vidas, um diabo que pode fazer muitas coisas, mas olha com essa passagem nos conta, o diabo, ele para fazer qualquer coisa, ele implorou para Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus implorando. Antes de ir para os porcos, ele pediu permissão para Jesus. O diabo ele não pode fazer nada que Jesus não deixa ele fazer. O diabo não tem nenhuma autoridade sobre as nossas vidas, porque Deus já nos resgatou desse mar de lama, dessas trevas em que nós vivíamos, nos trazendo para a sua maravilhosa luz. Portanto, não tem nenhum motivo para a gente ter medo do diabo, nenhum, assim, por essa passagem aqui. Se a gente for observar outras passagens lá, lembra de Jó lá, todo mundo conhece a história de Jó, que o diabo pediu permissão a Deus. Deus, deixa eu tentar seu servo para mostrar que ele vai cair. Ele não foi tentar Jó sem Deus autorizar. E outra coisa, Deus autorizou, você pode fazer tudo, mesmo na vida dele. O diabo não tocou na vida de Jó, Jó não morreu. Ou seja, até as nossas provações, Deus permite isso acontecer porque ele tem todo o poder das nossas vidas, né? A gente às vezes fica preocupado como o diabo pode interferir nas nossas vidas, como se eu estivesse aqui na minha casa agora e o diabo pudesse fazer alguma coisa para eu infartar aqui e morrer, sendo que ele, como se ele pudesse tocar na minha vida. Ele não pode tocar no ungido de Deus. O Evangelho de João fala que o diabo não toca nos que são salvos. E o diabo se alimenta do nosso medo. Nós temos que ter essa consciência de que o diabo não vai fazer nada com a gente. Por mais que você esteja vendo uma coisa muito feia, alguém possesso e muito feio e tal, o diabo não tem poder nenhum de tocar na sua vida ou, ou fazer alguma coisa contra você. E se você ficar com medo, ele vai ficar mais forte. Porque se você ficar com medo, você vai acreditar mais nas mentiras que ele conta, né? Era isso que eu ia falar. O diabo Desculpa. Não, tudo bem. O diabo é o pai da mentira, né? Qualquer coisa que ele fale, até a verdade que ele sai da boca dele, se torna mentira. O diabo foi capaz, a gente viu também na semana passada, que o diabo foi capaz de mentir citando a Bíblia, né? Ele foi tentar Jesus e citou a Bíblia mentindo. Você vê como o diabo é ladino. O rapaz vai com sapatinho de Mas não tem nenhum poder sobre a nossa vida. Certo? A Aninha levantou a mão. Oi. Queria te fazer uma pergunta aí pro pessoal. Fazer para você, né? Ô, Carlos, deixa eu só concluir o raciocínio aqui rapidinho. Beleza. Só para citar mais um, talvez até já tenha a ver com a sua pergunta, mas tem um outro caso na Bíblia que fala sobre isso, que é o caso quando a Bíblia relata o segundo pecado de Davi, em que ele depositou a sua força do seu reino na quantidade de soldados que ele tinha e não na cobertura de Deus, o diabo pede autorização também para poder punir Davi. Então, assim, o diabo não pode fazer nada. Agora, é importante que a gente entenda que o diabo não pode fazer nada naqueles que são verdadeiramente servem a Jesus, naqueles que são em quem Jesus está vivendo, aqueles que realmente pertencem a Jesus, porque muitas vezes a gente vai achar que não, porque eu já levantei a mão na igreja, eu estou de boa aqui, já não pode fazer nada comigo. Na verdade, o diabo sabe também, ele está vendo o que está acontecendo. Então, assim, isso que eu estou falando que o diabo não pode tocar nas nossas vidas, são aqueles verdadeiramente cristãos, salvos, aqueles que verdadeiramente vivem debaixo, aqueles em quem Jesus realmente habita, aqueles que realmente pertencem a Jesus. Aqueles que crerem realmente que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tem uma parte que Paulo escreve em uma das cartas que ele diz assim, quando o Espírito está em você, se é que ele realmente está em você. Essa é a grande questão. E só para finalizar esse entendimento aqui, tem uma passagem lá, que a gente vai ver que, na verdade, em Atos, no livro de Atos, quando a gente for estudar Atos,
em que tinha uns exorcistas judeus que foram exorcizar, tinha um endemoniado lá, os caras foram exorcizar, aí falou assim, demônio, eu determino, em nome do Deus a quem Paulo serve, que vocês saiam agora. Aí o demônio olha para ele e fala assim, beleza. Deus? Jesus eu sei quem é. Paulo a quem, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu determino que vocês saiam. Aí o demônio olha para ele e fala assim, beleza, Jesus, conheço. Paulo, sei quem é. E você, é quem? Aí levanta e senta o cacete nos caras. Tá lá em Atos, a gente vai ver isso aí. Ou seja, o demônio, ele sabe das coisas que estão acontecendo. Ele escuta o que a gente fala, ele vê o que a gente tem passado, certo? E por isso, ele sabe onde nos amedrontar, certo? E ele não tem autoridade sobre as nossas vidas, porém, ele nos leva, qual é a função dele? É nos apresentar provações, apresentar tentações para que a gente ceda e aos poucos vá dando domínio a ele. Porque à medida que você vai alimentando a sua carne, quanto mais você alimenta a sua carne, mais você vai ceder. Menos espírito vai haver, menos o Espírito Santo vai habitar em você, e aí sim, você vai eventualmente dar espaço para o diabo agir. Portanto, não falem, não queiram se apresentar, não queiram resistir ao demônio baseado em Paulo ou em qualquer outro irmão que você tem, e sim baseado na autoridade que você recebe por fazer parte dos filhos de Jesus, dos discípulos de Jesus. Desculpa, falei demais. Fala, Carla. Ou quem mais quiser falar. Carla? Carla? Estão ouvindo? Oi. Agora sim. Você acabou respondendo a pergunta aí antes mesmo de eu falar, né? Foi mal, cara. É o seguinte, eu ia dizer sobre um versículo que tem, uma passagem que tem no Apocalipse falando, né, que Deus ele tem a chave do inferno na mão dele e ele tem o poder total sobre Satanás. E foi o que você respondeu, né? Satanás ele não invade a nossa vida, ele não faz sem que Deus permita. Mas aí você fala assim, por que Deus permitir? A permissão de Deus, nesse caso, foi como Mila falou aquele dia, né? Tem a vontade permissiva de Deus e a vontade, qual foi a outra? Esqueci. Permissiva e a? Soberana. Isso, a soberana. Aí o que acontece? Foi como você respondeu aí, Décio. Nós não temos uma vida, a pessoa não tem uma vida com Cristo. E ela quer ser blindada do inimigo fazer algo na vida dela. Então, o que blinda, o que impede do inimigo fazer algo em nossas vidas é a nossa aproximação com Cristo, é a nossa intimidade com Cristo. Porque a partir do momento que a gente tem uma intimidade com Cristo, que a gente conhece Ele e Ele nos conhece, assim como Ele fez com Jó. Jó, o inimigo foi com Cristo, foi até Cristo para poder falar sobre, com Deus, no caso, né? Uhum. Sobre Jó. Mas Deus, ele conhecia tanto que ele permitiu que tudo acontecesse, porque ele sabia que Jó não ia blasfemar. Mas e no nosso caso? Será que, tipo assim, que o inimigo pode chegar até ao Senhor com as nossas vidas e, tipo assim, falar assim, eu posso? E Deus vai falar o quê? Vai dizer o quê de nós? Será que a gente aguenta uma afronta do inimigo? Entendeu? Então, muitas coisas acontecem e a gente acaba culpando. Deus, por que isso aconteceu? Mas, na verdade, no fundo mesmo, né? É que Deus permite que isso aconteça, porque na realidade a gente não tem uma aproximação com Cristo. Porque quando a gente tem, muitas coisas não são permitidas. E aqui são permitidas, a gente vai entender e glorificar, assim como Jó fez. Abrir um parêntese aqui. Okay. E muitas coisas que acontecem na nossa vida, não é o inimigo que faz isso acontecer, são os nossos plantios, o nosso plantio. Porque nós temos a natureza adâmica, né? Nós temos a natureza adâmica que nos leva a pecar
E isso e quando nós pecamos, nós plantamos aquilo e nós colhemos no futuro. Independente, mesmo que nós venhamos nos arrepender e Deus nos perdoar, nós plantamos aquilo e nós vamos colher tudo que nós plantamos. Quando o Décio falou aqui da cidade os gadarenos, a população gadarena, ela não aceitou a Cristo, não pelos demônios, não foi por causa da legião dos demônios, porque na Bíblia fala que os demônios que estavam naquela cidade foi para os porcos e se jogaram e se lançaram no precipício. Mas as pessoas tinham o coração fechado para Deus. O sentimento que elas tinham para Deus era algo que tanto faz, Jesus. Você fez isso? Beleza, ok. Mas os nossos deuses nós vamos continuar porque é o que nos... Como é que fala? Eu esqueci a palavra agora. É que nos convém. Adorar a Poseidon, adorar a Zeus, é o que nos convém. Então, pode voltar para a sua cidade, pode voltar a fazer seus milagres, porque nós não queremos isso. Não foi o diabo que fez isso com as pessoas. Foram as pessoas mesmo que rejeitaram a Cristo. Vou aproveitar aí para finalizar esse tema aí, usar o que a Carla falou, né, de Apocalipse, que a chave do inferno, Deus controla a chave do inferno e o diabo teve que pedir a chave. Deus precisa dar a chave do inferno para o diabo fazer, vamos dizer assim. Ou seja, em resumo, tudo que a gente falou, o diabo não manda nem no inferno, quanto mais nas nossas vidas. Tá? Não vamos nos subjugar a ele, tá? Quem manda e quem nos governa é Deus, ele não tem qualquer poder sobre as nossas vidas. A não ser que a gente busque o seu reino, né? O reino de Satanás, digamos assim, que é se a gente alimentar a nossa carne, se a gente buscar obras que não tem a ver com Deus, né? A gente vai dar espaço. A Aninha também quer falar. Fala, João. O Décio, sobre os demônios que foram se transferiram para o corpo dos porcos que pularam no precipício. Até quando os homens que estavam endemoniados foram falar com Deus, em vez de agradecer por serem livrados dos demônios, eles foram brigar com Jesus por causa que ele tirou os porcos. Ele fez os porcos pularem. Então, João, os que estavam endemoniados desse texto, lá no livro de Marcos, vai contar para a gente que, inclusive, quando acaba tudo, eles andam ao lado de Jesus e pedem Jesus para segui-lo. Mas os demais que estavam vendo, assistindo a cena, como você falou, ao invés de ficar feliz pelo que Jesus fez, eles reclamaram porque os porcos morreram e eles reclamaram porque Jesus fez aquilo. É isso que a gente está falando. Tem gente que não vai aceitar. Por que não vai aceitar? A gente pode até debater em outro momento aí, mas tem gente que não vai aceitar. E a gente vai ver aqui no capítulo 9, na verdade no capítulo 10, como Jesus fala que em algumas situações os discípulos têm que tirar o sapato, bater a poeira do pé e vazar, porque tem algumas pessoas que... Lembra do... Foi aqui que a gente já discutiu já do não jogue pérola ou não? Não, você pulou, você não falou. Foi. Então, assim, tem aquelas pessoas, assim, os demônios já haviam sido expulsos e elas não queriam abandonar as práticas delas. Elas não queriam abandonar. Não tem coisa que a gente não pode culpar o diabo. É como o exemplo que o cara falou nessa pregação. Eu falei, não, quer dizer que eu matei uma pessoa, mas não foi culpa minha, não. Não é a minha natureza carnal, não são as minhas escolhas erradas, não é a minha impureza que me fez fazer isso, não. Na verdade, é o seguinte, foi o diabo que puxou o gatilho para mim. Não, o diabo, ele leva você a tomar atitudes como essa através de ofertas e ofertas e ofertas que você vai caindo. O diabo certo? Só tem poder na sua vida se você se afastar de Deus e abrir brecha, abrir portas para isso. Lá em Gálatas, a gente vai ver Gálatas 5, inclusive uma das pregações que vamos ter nos cursos de quarta-feira já está previsto, que é sobre Gálatas 5, luta da carne contra o espírito. É como se fosse uma gangorra aqui.
Ou a carne está alimentada, ou o espírito. Um que alimenta, o outro vai caindo. Então, o nosso objetivo, quando lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, fala sobre a luta contra as principais potestades, justamente, como Carla falou aí, né, não é força humana, não é esforço humano que vai conseguir. Veja esse gadareno aí, o cara era amarrado em correntes e força humana não limitava, ele quebrava as correntes. Ou seja, não é força humana, é o Espírito Santo. O que, que a gente tem que fazer na nossa vida? Alimentar o Espírito. Quando Jesus fala assim, esforcem-se para entrar na porta estreita, que a gente leu na semana passada, é o quê? Vamos alimentar o Espírito Santo. Vamos buscar alimentar o Espírito, porque só assim a gente vai ter força. Porque se depender da minha força, coitado de mim. Certo? Quando eu digo que o diabo é um ninguém, é um coitado, eu digo isso ele comparado o diabo contra Deus, contra Jesus. O diabo, quando fica de frente para Jesus, se prostra pedindo autorização para fazer as coisas. Agora, se eu, sozinho, sem Jesus, quiser enfrentar o diabo, aí coitado de mim. Coitado de mim. Mas se eu, Cristo vivendo em mim, quem é o diabo para mexer na gente? Ele não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Se nós estivermos, se Cristo verdadeiramente habitar em nós. Certo? Porque nem no inferno ele manda, como a gente falou. E até a chave do inferno ele tem que pedir para Deus. Fala, Aninha. Não, você falou o que eu ia falar. Fala. Beleza, pessoal? Algum comentário aí? Quem falou? Juan. Fala, Juan. Daniel. Ah, foi Daniel. Deixa eu dizer aqui em relação aos demoniados. A palavra fala que uma vez a pessoa é endemoniada, o demônio sai dela, esse demônio fica derredor, caçando lugar para entrar. Ele não achando, ele retorna para o mesmo corpo. E entrando naquele lugar achando vazio, ele traz mais 7. Isso é verdade, não é? Está na Bíblia. Aí, em relação à legião. Essa legião sendo expulsa, e ele retornando, vendo essa casa vazia, vai retornar a mesma religião ou mais? Então, provavelmente vai entrar mais. Esse texto que você falou aí... Cada um dos 3.000 voltam 7. Veja bem, essa não é uma regra, isso é uma figura de linguagem utilizada para dizer assim, vai ser muito pior, vai voltar muito mais, certo? Lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, ele fala assim, aqueles que abandonaram, que vivenciaram o evangelho de Cristo, experimentaram do evangelho de Cristo e largaram, eles vão estar em estado pior do que eles estavam antes de conhecer, de forma que seria melhor que eles não tivessem conhecido, até porque o julgamento para eles vai ser pior. Então, essa passagem que você fala diz assim, quando o espírito maligno sai de uma casa, ele vai ficar ao derredor, vai rodar, não achando onde ficar e encontrando aquela mesma casa vazia, ele não só vai voltar, como vai trazer mais. O que a gente entende? O mais importante do que expulsar o demônio é ocupar a casa pelo Espírito Santo. Porque se eu expulsar o demônio e a casa não for ocupada pelo Espírito, o demônio vai voltar. Então, mais importante do que expulsar o demônio é que a pessoa se converta e aceite Jesus. Não adianta eu ser endemoniado, alguém vir orar, eu ser liberto naquele momento, mas voltar a ter as mesmas práticas. Não adianta, vai ser pior, vai ser cada vez pior. Porque cada vez, como você falou, cada vez que sai e volta mais, né? É igual um vício, né? Um cara em relação que é viciado em álcool. Fala, Dô. Bom, supondo a gente a passagem que nós somos igual uma lamparina e nossos olhos é igual a luz da lamparina. Então nosso corpo recebe o Espírito. Então, com nossos olhos, o que nossos olhos têm buscado, o que nossos olhos têm contemplado, são coisas vãs para alimentar a nossa carne. Então, para os jovens, igual eu, todos nós, temos que ver o que nossos olhos têm alimentando, porque os nossos olhos é a luz. E tudo aquilo que nós vê, isso acaba interferindo no meio espiritual. Então, em relação ao que Carla falou, a nossa intimidade com Deus, nós buscar, nós orar, nossa intimidade com Deus, nosso diário, por mais, mas nós estamos em nossas casas. Cada um de nós está meditando, está falando com Deus, tirar um tempo com Ele, né? Pois mesmo antes, quando estava nos cultos, tudo, quando estava normal, antes dessa pandemia, creio que cada um de nós temos uma intimidade e caçar o jeito de cada um de nós aumentar essa intimidade, mas se nós tinha 20, 30 minutos, aumenta para 1 hora. Quem tem um tempo livre busca mais ter essa presença, porque tenho certeza que o inimigo vai
vai procurar de todo jeito atraçar jovens, a coisa aos jovens um pouco no nome da igreja. Sei que vocês estão lutando para poder trazer esse nome da palavra, tudo. Creio que não é todos os jovens que estão na ativa. E mesmo nós na ativa, ouvindo e nos alimentando aqui da palavra, temos que ter cuidado. E temos que vigiar, né? Vigiar e orar. Com certeza, com certeza. É isso. Aí eu vou até citar aqui, para completar, Daniel, como você falou, né? Lá na primeira carta de Pedro, ele escreve assim: o diabo está ao derredor, procurando quem possa tragar. Veja bem que o texto não diz assim: o diabo está ao derredor para tragar todo mundo. Ele está procurando a quem ele pode tragar. Porque aqueles que são selados pelo Espírito, ele não pode. Não pode. Então, se a gente alimentar o nosso espírito, crescer no entendimento de Deus, viver dentro do reino de Deus, praticando obras de justiça, o diabo vai olhar para a gente e vai falar: não, aquele ali eu não posso tragar não, porque ali tem o selo de Deus. O pastor até outro dia contou uma história de uma pessoa, não sei se hoje ele é pastor, o que ele é, que o cara era satanista, né? O cara servia lá a Satanás e tal. E aí que certa vez ele foi fazer um trabalho lá, uma coisa assim. O pacto que ele tinha com o diabo era esperar 7 dias, a pessoa morreu, e aí espera 7 dias para comer o cérebro dela. Para comer o corpo. Era um negócio de necrofagia lá, né? E aí que aconteceu? Quando chegou uma certa pessoa morreu, que o diabo falou assim: não, esse aí não. Esse aí não, porque até o corpo desse aí, depois de morto, né? Esse corpo aí pertencia a um cristão e tal. Aí disse que o cara virou e falou assim: então eu achei que você era poderoso, eu não vou servir a você mais não. Você tá com medo deles aí, dos que tem essa restrição aí dos que servem a Deus. Eu vou servir a Deus agora, porque Deus é que é mais poderoso. Aí acabou se convertendo, né? Mas assim, só uma ilustração para dizer assim: o diabo está ao derredor procurando quem ele pode tragar. Se ele olhar para você e achar que ele pode tragar, ele pode tragar. Mas se você é selado pelo Espírito Santo de Deus, meu amigo, ele vai olhar para você e vai dizer: ali eu não posso. Agora, ele não pode porque você é selado. Mas o que ele vai fazer? Ele vai começar ao seu redor te apresentar um monte de coisa. E se você não resistir e ceder, você vai começar a dar espaço para ele. Você vai começar a ser palco para a mentira dele, etc, etc. Certo? Já vai acabar, galera. Menos de um minuto. Carla, 8h23, a gente falou só do capítulo 8. E aí? A gente já deu 40 minutos. Já tem 2 reuniões de 40 minutos já, na verdade. Passa muito rápido. Você acha o que, Décio? Que conclui os outros capítulos ou deixa para a semana que vem? O pessoal tá achando cansativo? Como é que é? Não sei. A minha opinião, deixa para a semana que vem, porque é para não fazer corrido também, que está muito bom, a discussão, o debate está muito bom, e vão vir também outras coisas aí que vão ser muito enriquecedoras. Então, é melhor fazer com calma, para aprender a discutir. Tô deixando um gostinho de quero mais, Décio. Vamos deixar um gostinho de quero mais para eles. E hoje deu gente, viu? Então, eu falo o seguinte, eu ia falar disso agora. Então, todo mundo que puder, vamos ativar a câmera aí só a Andressa bater outra foto daquela, com os quadradinhos tudo com as câmeras ligadas. É bom. Concordo. Pra ficar mais gente, top a foto. Obrigado. Foi muito bom mesmo. Eu tô cansado, mas não é daqui. Eu ficaria muito mais tempo aqui. Tiago! Que bom você aqui! Hein, galera? Pode fazer a foto aí. Ó. Eu quero saber... Pera aí, rapidinho. Antes de tirar a foto. Alguém tem alguma ideia de como foi? Porque, assim... O tema é inesgotável, né? E assim, a gente, por exemplo, ficou o dia hoje falou só de um capítulo. A gente nunca vai acabar dessa forma. Se alguém tiver alguma ideia de alguma outra forma de fazer, de alguma outra forma de estudar, a gente tá querendo ouvir aí, viu? Tá saindo. Coloca a cana aí. Para saber quem era Titio Extremo, agora eu já sei quem é. Eu falei. Coloca a cana aí que eu quero ver vocês. Daniel, cadê Daniel Santana? Meu brother. Léo. Meu brother. Bora, só tá faltando vocês. Daniel. Aê, Titi. Aí, ó. Extremo. Léo, você. Aê. Boa, Léo. Aê, Leozão.
Falta Ana Maria, falta iPhone. Olha o Leozão aí, ó. Léo está presente sempre. Um homem bonito desse, rapaz, querem se esconder aí das câmeras. Quem é? Quem, galera? Tá Pessoal, faltando iPhone e Ana Maria. deixa eu dizer que antes o pessoal vai colocando a foto aí. Eu quero agradecer. A foto não, né? O vídeo. Eu estou muito grata ao Senhor, viu? Mandei uma mensagem para o pessoal. Glória a Deus, surtiu efeito, muita gente. Vocês estão vendo como é bom? É maravilhoso, é gostoso. Cada dia mais está ficando bom mesmo. Então, assim, não deixe de participar, não. Meu coração está muito alegre. Gosto de agradecer vocês grandemente pela participação, vocês que entraram pela primeira vez, vocês que já sempre estão entrando, que continue perseverando. Grande abraço a todos, viu? Muita saudade, vontade de estar com vocês, a gente poder louvar e agradecer o nome do Senhor. Que Jesus continue abençoando cada um, viu? De forma especial mesmo. Essa é a minha oração. Tenho pedido a Deus para guardar cada coraçãozinho, cada vida. Tomar o departamento também de jovem nas mãos do Senhor, que Ele continue nos guardando, abençoando a vida de Mila, de Lei, de Andressa, de Décio, de Márcia, a minha, de Beto, para assim que a gente possa estar dando o melhor para vocês e com direção do Senhor, viu? Mas eu estou assim, muito grata realmente a Deus. Hoje foi muito bom, muita gente participando. Amém. Vou tirar, galera. Amém, Faça uma posinha aí. Todo mundo, pausa aí. Deixa eu ficar bonita. Eu nem fiz maquiagem hoje. Moço, o Rosão ficou massa com Ellen aí, ó. Ó a cara. Muito obrigado também. Eu fiquei muito feliz por participar. É a primeira vez que eu participo, pretendo participar mais vezes. Eu recebi o convite de Décio há pouco tempo, há poucos minutos atrás, na verdade, de começar. Eu estava ainda no plantão e estava doido para chegar em casa, morro de cansado. Se fosse para ir para uma igreja física, eu acho que eu não ia ter forças para ir. E Deus providenciou esse momento, esse espaço, porque ter comunhão. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, porque ela sempre esteve e está presente na minha vida, assim, de uma forma tremenda, assim. Deus usa a Assembleia de Deus de Caetité de uma forma tremenda, assim, na minha vida. E eu sou muito grato a Deus por isso. Eu até, assim, fico... A todo momento eu fico fazendo uma reflexão que é de não querendo voltar a discussões, mas... E claro que Deus não é mais o que chama pelo temor e sim pelo amor, mas eu fico assim, será que na época de Faraó era dessa forma, sabe? Será que se o Covid fosse uma das 7 pragas, sabe? Será que, e eu fico, como deve ter sido tenso naquela época, porque vocês ainda estão protegidos, né? Não tem ainda tantos casos por aí, mas por aqui o clima é de guerra mesmo, assim, eu fico impressionado. E se protejam, se cuidem de quem vocês amam. E um abraço, eu estou muito feliz e pretendo estar nos próximos encontros. Fé em Deus. É cansativo. Amém. Muito. Para finalizar aí, eu quero deixar um versículo para você. Alguém quer comentar aí, para não finalizar, se alguém comentar? Foi muito bom estar com você. Eu ia falar assim. Pode falar. Quem ia falar assim? Eu, Daniela. É porque eu não vi na hora que acendeu o quadradinho. Eu ia falar assim que... Tá, a primeira vez que eu tô participando também. E vou continuar, tô gostando. Que bom. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. A gente... E você também. A gente tem tido... Tô perdida aqui, mas ai. Vergonha e tudo. Não, mas aqui todo mundo em casa. Carlos disse que eu não tenho vergonha não, mas bora lá. É ser bem informal, é ser um bate-papo, é ser
como o Edson fez uma pergunta aí, às vezes eu faço pergunta também. Enfim, o objetivo é que todo mundo aprenda, né? A gente não necessariamente vai aprender tudo, porque é um vasto, mas... E aqui é família. Tá tudo em casa aqui. Tá em casa. Eu me sinto assim em casa. Obrigada. Bom, se vocês gostaram... Tô aqui com vergonha, mas falei. Não, mas foi bom. Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações. Fique sempre ligado para os próximos vídeos. Dê o like, porque assim o YouTube vai entender que isso é importante para você. Se vocês gostaram, eu vou deixar Mande um SMS. Versículo não, alguns versículos, são 3 versículos aqui, para que... Eu acho que eu até falei isso na igreja uma vez para vocês, mas nunca é demais. Eu vou escrever, vou ler aqui o que Paulo escreveu para os Filipenses, mas são as minhas palavras para vocês, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 9, abre aspas. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fecha aspas. Essa é a minha oração por vocês. Eu li esse versículo hoje. Aí, tá vendo? Hoje à tarde, eu estava lendo ele. Pois é. Eu fico muito feliz. Eu sei que a gente tem muito a aprender. Teve uma vez que a gente teve a oportunidade de ter o pastor participando da nossa reunião. Foi muito bom também. Né? O pastor enriquece absurdamente aqui a reunião. Pena que ele não pode participar em todas, mas de vez em quando ele aparece aqui para falar com a gente, viu? Então vocês não percam, não. Tem sido muito bom mesmo. Muito bom contar com a presença de vocês, aprender todo mundo junto. Hoje tivemos gente de outros estados, como Edson, até gente de outro país. Daniel, meu primo, teve aí, mas Daniel acabou, acho que caiu a conexão, ou teve que sair, não sei. Mas foi bom demais. O Décio. Fala, Randon. Hoje a gente vai ter live da Gabriela Rocha no YouTube. Quem quiser assistir. Daqui a pouco. Vai ser às 10 horas. Bem lembrado, Juan, eu ia falar. Foi bom, já tinha esquecido. Hoje teve live também, quem quiser procurar depois. Teve live Instagram. de dois ícones da teologia no Brasil aí, que foi uma live de Augusto Nicodemos com Hernandes Dias Lopes. 2 caras de muito conhecimento. Não foi discussão de teologia, não, mas, por exemplo, discussão acerca da postura diante do coronavírus. Se alguém quiser ver depois, está lá no Instagram de Hernandes Dias Lopes. Foi massa. Não esquecendo, pessoal, que amanhã é Santa Ceia. Vamos estar todos conectados, viu? Amanhã você tá Amém? Amanhã de manhã, a Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está sendo bem legal os cursos de quarta-feira. A gente está fazendo a exposição sequencial dos temas. Semana que vem vai ser... Esqueci. Quem é essa, Gabriela? É aquela cantora... Gabriela Rocha. Aquela cantora lá que canta... Quero ir mais fundo... Aquela cantora que eu ia no show, eu fui no show e não vi. Sei quem é. É verdade, Edson. Aquela cantora que a gente ficou 2 horas na fila, eu, Natália, Edson, Andressa, e perdemos o show dela. E sua mãe. E minha mãe. Oi, bonita, você apareceu agora, era para ter aparecido na foto. Mas eu estava aqui o tempo todo. Não, tinha seu nominho lá. Amados. Oi. Só para não falar com vocês aqui, então falamos uma quarta-feira sobre a criação e queda do homem, na outra falamos sobre o panorama da história de Israel, na última falamos sobre a obra redentora de Cristo, na próxima próxima quarta-feira vamos falar sobre batismo e novo nascimento, tá? Não percam. No mesmo canal, no mesmo horário, like, ativa notificações. Outra coisa que eu queria falar. Se inscreve. Quem vocês souberem aí da igreja ou fora que pudesse se inscrever no canal da igreja no YouTube e no nosso também dos jovens, porque quando a gente passa de 1000 inscritos, as opções de transmissão melhoram bastante.
Então, se puder se inscrever no canal da igreja, Assembleia de Deus e EAD Caetité. Compartilhar, né, galera? Ajuda muito na transmissão, porque a gente está tendo algumas dificuldades ainda. Beleza? Boa noite, Deus abençoe. Lawane, eu posso. Aqui, viu? Amém. Tchau, tchau. Fala, Tchau, gente. Beijo, não, eu te falo depois. Beijo, Deus abençoe, galera. obrigado pela participação. Vamos orar para finalizar. E Kika só apareceu agora. Bora aí, Kika. Te amo. Mas Kika estava aqui o tempo inteiro. Eu vi só o vulto, só seu vulto. Amém. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos guardou, nos cuidou, nos protegeu, supriu as nossas necessidades. Ó Deus, abasteceu as nossas mesas. Muito obrigado por tudo, Senhor. De forma especial, agora te agradecemos por este momento de reflexão da Tua palavra, de aprendizado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, que Tu possa estar nos enriquecendo de conhecimento a cada dia mais da Tua palavra, Deus, que possamos entender que verdadeiramente é isso que nos importa, aprendermos mais de Ti, para que, conhecendo mais de Ti, nos aproximemos mais de Ti, confiemos mais em Ti e possamos, ó Deus, ter uma vida, ó Deus, feliz na Tua santa presença, meu Pai. Toma a vida de cada jovem, Senhor, que participou hoje. Deus, Tu conheces o coração de cada um do seu jeito, quietinho no seu canto. Alguns falaram alguma coisa, outros só ouviram. Meu Deus, que Tu venha visitar a cada jovem aonde eles estiverem, meu Pai. Não só a eles, mas também as suas famílias, aos seus pais, aos seus irmãos, a todos os seus familiares, Senhor. Que o Senhor venha cobri-los com a Tua bênção, com a Tua infinita graça e misericórdia, guardando-nos, ó Deus, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal, de toda contaminação, Senhor. Sabemos que somos falhos, pecadores, sabemos, ó Deus, que todos estamos, ó Deus, suscetíveis a qualquer enfermidade, inclusive a contaminação deste vírus em nossas vidas. Mas, ó Deus, sabemos que se assim ainda o Senhor permitir, temos a certeza que o Senhor estará conosco, nos livrando de todo mal, nos livrando da morte e fortalecendo-nos em Ti, aumentando a nossa fé. Em nome de Jesus, toda a discussão que foi feita hoje, todo o debate, todo o comentário, que seja, ó Deus, esta obra, esse entendimento completado no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, dá-nos um restante de noite na Tua presença e mais um dia amanhã na direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da minha vida. Estaremos na casa do Senhor para sempre. Amém. Amém. Paz do Senhor. Eita glória. Obrigado pela participação e até a próxima. Foi muito bom. Já, viu? Coraçãozinho pra